Continuemos o nosso passeio no Jardim da Palavra de Deus, no primeiro capítulo do Evangelho de João. O versículo 6 diz: Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Esse João não é o apóstolo ao qual é atribuída a autoria do Evangelho, mas trata-se de João Batista. O nascimento de João Batista aconteceu 6 meses antes do nascimento de Jesus. Mas o que veio fazer João Batista? Prosseguindo ao versículo 7 do primeiro capítulo de João, lemos: Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João Batista, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. João Batista foi enviado por Deus, conforme pré-anunciado nas Escrituras do Velho Testamento da Bíblia, para preparar a chegada da luz, como chama o versículo 7. Mas ainda nesse capítulo veremos que João Batista era um mito daquele tempo, o pregador do deserto. João Batista estaria por todos os noticiários e opiniões na mídia e meios de comunicação no formato daquela época. Governo e líderes religiosos ficavam de olho nele, pois ele era uma pessoa de modos pouco refinados, até mesmo ásperos. Mas João Batista não era ele próprio a palavra tão antecipada. O rústico João Batista foi instrumento do zelo de Deus para pré-anunciar publicamente a chegada da palavra. Mas até aqui ainda não sabemos como se manifestou a palavra, que personificava toda a essência do próprio Deus, como já lemos. E agora os versículos de 10 a 13 chamam ainda mais a nossa atenção, pois revela realidades ainda mais incríveis acerca da palavra, que era Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O versículo 10, que apenas lemos, reforça o que o versículo 3 já tinha dito, ou seja, que a palavra que era Deus, foi ela que criou o mundo. Mas agora lemos que a palavra veio estar no mundo. E este mundo nosso, secular e espiritualmente nas trevas, como continua sendo, este mundo não a reconheceu, a palavra, não a quis ver, não a quis aceitar. E isto a começar do próprio povo do qual a palavra veio, ou seja, os judeus, que são os seus, do versículo 11. Mas a palavra não foi rejeitada por todos. O versículo 12 fala que houve quem cresce na palavra. E aos que creem na palavra, Deus deu-lhes o privilégio de se tornarem filhos de Deus, como diz o versículo 12. Note como a Bíblia deixa claro que os filhos de Deus, no sentido de ter o direito de pertencer a Ele, não são todos os seres humanos que são somente criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que recebem a palavra, ou seja, que a aceitam como verdade e autoridade de Deus. Quem recebe este direito de ser filho de Deus? Não são as pessoas nascidas em famílias religiosas, nem mesmo aquelas entre as várias denominações cristãs. Não são também as pessoas que, em boa vontade própria, se dedicam a uma qualquer religiosidade e obras de bem. Mas são as pessoas nascidas de Deus, independente da extração religiosa onde você nasceu, independentemente da tua origem social, da tua etnia ou cor de pele. E note bem que o versículo 13 diz exatamente que filhos de Deus são somente as pessoas nascidas de Deus. O versículo ainda deixa claro que não é por nenhum tipo de descendência natural, seja ela biológica ou atribuída por qualquer pessoa ou pela nossa vontade na carne.
A nossa vontade é certamente necessária para crer e seguir ao Deus único e verdadeiro descrito na Bíblia, mas nascer na família de Deus, como filho ou filha de Deus, é um nascimento que vem do próprio Deus, através da sua soberana graça. Às vezes se sonha ser adotado ou adotada por uma família real, ou pelo menos aparentado a uma. Mas a família de Deus vale muito mais do que qualquer dinastia ou realeza humana. Até mesmo uma só alma humana vale mais do que a soma de todo tipo de valor em todo o mundo, diz a Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, diz assim: Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mas ainda não chegamos ao ápice da revelação sobre a pessoa daquele que era a Palavra, que estava com Deus e que era Ele mesmo Deus desde o princípio, e pelo qual o universo foi criado, e que é vida e luz para todos que o receberem, nascidos, regenerados na família de Deus, como filhos de Deus, como vimos. A Palavra traz com ela a glória de Deus. Revelaremos isto no próximo episódio. Deus te abençoe.